That at times we make ourselves distant daquilo que nós já vivemos of what we've already lived e daquilo que está programado para a gente viver. and of what is programmed, scheduled for us to live. Nós somos sabotadores We are sabotagers do futuro que nós temos com o Senhor. of the future that we have with the Lord. Nós sabotamos, We sabotage. nós estragamos esses momentos. We ruin these moments. E o Senhor tem me despertado muito And the Lord has para esse awakened me momento, for this moment, esse momento especial this special da moment Igreja de of the Jesus. Church of Jesus, de dar atenção à voz de comando de Deus. of giving attention to the voice of command from God. Nós chegamos numa, podemos dizer, uma estabilidade We got to a stability, religiosa, a religious stability, ao ponto de a gente negligenciar to the point where we neglect a santidade de Deus, the holiness of a God, santidade de Jesus. the holiness of Jesus. E somos atropelados And we're run over pelas nossas decisões by our decisions contrárias à vontade de Deus. that are contrary to the will of God. E esses dias a gente tem compartilhado muito em casa, And these days I've shared a lot at home, e a gente tem sentido um desejo do Espírito Santo, and we have felt a desire of the Holy Spirit de uma transformação of a transformation, imediata da nossa mente. an immediate transformation of our mind, Imediata. immediate, Uma transformação que nós nunca tivemos antes. a transformation that we've never had before. Nós vamos caminhando, And we walk, vamos caminhando, and we walk, vamos vendo, and we see, a gente ouve, and we hear, a gente sente we feel, e a gente se estabelece ali, and we establish ourselves there, ouvindo, hearing, sentindo, feeling, e a gente continua essa caminhada. and we continue on this journey. Porque aos nossos olhos Because our eyes, tá tudo ok, everything's okay. né? Tá tudo certo. Everything's all right. Nós acordamos pela manhã, We wake up in the morning nos garantindo, guaranteeing ourselves. sabe? Nós conseguimos fazer essa proeza. You know, we are able to do this crazy thing. A ousadia The boldness de nos garantir of guaranteeing naquele dia, ourselves de that nos day, garantir of guaranteeing próximo ourselves dia, the para a next day, semana, the week. sabe? E nós não tentamos questionar And we don't try to question como é que vai ser esse dia de batalha invisível. how this day of invisible battles is going to be. Normalmente nós não questionamos, nós não perguntamos Normally we don't Pra question or Deus. ask God, quais são as batalhas espirituais what are the spiritual battles que nós estamos prestes that we are about a enfrentar naquele to dia. face that Porque day, estamos cheios de nós mesmos. because we're full of ourselves. Estamos cheios das nossas próprias We're respostas. full of our own answers. Nós somos pessoas We are people perigosas. that are dangerous. Somos perigosos. We're dangerous Porque nós nos enganamos. because we deceive ourselves. Nós confiamos demais We trust too nas much nossas experiências, in our own experiences, na nossa in our sabedoria, own wisdom, no nosso conhecimento. in our own knowledge. E nos esquecemos And we forget que existe uma batalha contínua, that there is a continuous battle, constante, constant, contra a nossa vida, against our né? lives, right? Contra o nosso propósito. Against our purpose. E eu quero que você hoje And I want you today, saia daqui desconfortável. I want you to leave this place today uncomfortable. Perca o desejo do conforto a partir de hoje. Lose the desire for comfort starting Fique today. desconfortável a partir de Stay agora. uncomfortable starting today. O diabo está chegando perto, The devil is getting close. ele está entrando nas casas He's coming into the homes, e as pessoas não estão enxergando and people isso. are not seeing this. Sabe por quê? Do you know why? Porque nós Because we subestimamos underestimate a ação do diabo contra a nossa the devil's vida. actions against our Porque lives. nós estamos nos garantindo Because we are guaranteeing sem ourselves intensificar without a intensifying vida com o Espírito our Santo. life with the Spirit. Nós queremos poder, We want nós power. queremos proteção, We want nós protection. queremos a garantia da vida We want the guarantee of life sem without
investir investing na vida in the life com o Espírito Santo. with the Holy Spirit. Tudo vai passar despercebido nesse tempo. Everything will go unnoticed in these times. E sabe o que vai acontecer? And you know what's going to happen? No coração de algumas pessoas In the hearts of a few people, está tudo bem. everything's all right. Não tem problema. That's not a problem. Aquela inquietude That unstillness do coração, of the heart, aquela sensação ruim that bad feeling de que você está precisando that you are needing mais do Senhor, more of the Lord, está cada vez mais sendo drenada de nós. is being drained every day more from us. O dia a dia, The day to a day, rotina, our routine, estão tomando a prioridade, are taking priority tomando o lugar de Deus. and taking God's place. Nós tiramos pelo nosso momento de adoração, We take it from our moment of worship, né? Por right? exemplo, a maioria de vocês fica em pé às vezes para trabalhar, Like an às vezes example, o dia inteiro, the majority of you stay standing all andando day para lá e long, para cá, walking uns everywhere to subindo work, escadas, some going up and down stairs, outros ladders, dirigindo others driving, com a mente, with their minds, e se intensifica naquilo que te dá uma provisão. and they intensify Não é, because gente? it's something that gives them Mas provision. quando se trata de Deus, But when it comes to God, nós não priorizamos. we do not A prioritize. gente acha que é só o Espírito que adora. We think it's only the Spirit that Mas Jesus worships. disse para a samaritana, But what did Jesus say to the Samaritan woman? em espírito In spirit e em verdade. and in truth. Cuidado, Be careful. cuidado Be careful com a forma que você vai administrando with the way that you are a managing sua vida com Deus. your life with God. Pode parecer piada hoje, It might seem like a joke today. pode parecer uma coisa sem valor, It might seem something worthless. mas amanhã But tomorrow, o preço the pode price ser muito alto may be too high para se pagar. for you to E pay. nós não queremos isso. And we don't want that. Esse texto This scripture é um texto maravilhoso. is a wonderful scripture. Eu já preguei sobre esse texto I've preached about há uns this 5 anos atrás, 5 years ago com uma perspectiva. with a perspective. E hoje eu sei que o Espírito quer trazer uma nova perspectiva. And today I know that the Lord wants to bring us a new perspective. No Evangelho de Marcos, In the Gospel of capítulo Mark, 6, chapter 6, versos 41 verses e 41 52. A 52. to 52. E eu queria que a gente lesse, And I would like for us to read todos it, juntos. everybody together. Se você pode ler, If you can read vamos it, ler juntos. let's Tá read aqui it já? together. Vamos lá? Podemos ler, gente? Juntos? 1, 2, 3. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fish, and they took up 12 baskets full of fragments and of the fish. Now those who had eaten the loaves were about 5,000 men. Immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he sent the multitude away. And when he had sent them away, he departed to the mountain to pray. Now when evening came, the boat was in the middle of the sea, and he was alone on the land. Then he saw them straining at rowing, for the wind was against them. Now about the 4th watch of the night he came to them, walking on the sea, and would have passed them by. And when they saw him walking on the sea, they supposed it was a ghost, and cried out. For they all saw him and were troubled. But immediately he talked with them and said to them, Be of good cheer, it is I, do not be afraid. When he went up to the boat to them, and when the wind ceased, and they were greatly amazed in themselves beyond measure and marveled. For they had not understood about the loaves, because their heart was hardened. Amém. Os discípulos The e disciples Jesus and Jesus estavam
vindo desse momento milagroso. They were coming from this miraculous Sobrenatural. moment, Eu supernatural. acredito que além da multiplicação And I believe not only dos the pães e dos peixes multiplication of the loaves and para fish mais de 5.000 homens, for over 5,000 men, fora crianças e mulheres, not counting the women and the children, havia ali também, houve ali também there were also milagres que não foi contado. miracles that we're not told of. Detalhes de coisas que Jesus fez ali. Details of what Jesus did. Era gente demais. It was a lot of people. Eles estavam num lugar difícil They were in a difficult place. e tinha gente demais. And there were a lot of people. E Jesus se preocupa ali com um detalhe que poucos se preocupavam. And Jesus was concerned with one detail that few would concern Eles themselves. estão com fome. They're hungry. Eles podem desmaiar no caminho. They can pass out on the way back. E a gente precisa cuidar desse detalhe. And we need to take care of this A detail. gente precisa ver o que a gente pode fazer por eles We need to see agora. what we can do for them right now. E Jesus se preocupa com um detalhe And Jesus is concerned with the detail. que não era obrigação dele. That wasn't really his obligation. Que as pessoas estavam ali para ouvir Jesus People were there to e hear para Jesus receber de and Jesus. to receive from Jesus. E Jesus se prontifica imediatamente a fazer algo mais que ninguém pede. And Jesus does something that nobody else has asked. Ninguém pediu, Nobody asked, mas ele quis but he wanted cuidar de um detalhe to take care of que details ninguém esperava. that nobody expected. Para começar, eu quero te dizer o seguinte: To start off, I want to tell you this. estar com Jesus To be with Jesus, é exatamente isso. that's exactly it. É exatamente That's isso. exactly it. O alcance de Jesus, Jesus' reach, a visão de his Jesus vision é diferente da nossa. is different than ours. Ela vai além das nossas It goes necessidades. beyond our needs. E tem coisas que nós podemos até resolver, And there are things that we might even resolve. mas quando a nossa sede, a nossa fome por Ele é grande, But when our hunger and thirst for him is great, quando a nossa preocupação é ouvi-lo, but when our concern is to quando a hear nossa him, preocupação é estar com Ele, when our concern is to be with him, estar sentindo a presença to dEle, be feeling his presence, existem detalhes da nossa vida que Ele irá prover. there are details in our lives that he will provide for. Esse momento This dessa moment multidão, of this multitude, num lugar difícil de encontrar comida, of a difficult place to find food, eles não estavam pensando em comida. they weren't thinking about food. Eles foram atraídos por aquilo que Jesus é. They were attracted by what Jesus Eles was. foram atraídos pelo Senhor do milagre. They were attracted by the Lord of Eles foram miracles. atraídos pelo Senhor do amor, They were attracted by the o Lord of Senhor da love, salvação, the Lord of o salvation, Senhor da cura, the Lord of o healing, Senhor da the libertação. Lord of deliverance. A fama de Jesus era grande. Jesus' fame was great. Jesus expulsava demônios, He would cast out curava demons, enfermos. heal the sick, E essa geração vivia isso. and this generation would live this. Uma geração perturbada, A disturbed generation, um povo doente, a sick people, povo abandonado, people that were abandoned, povo sem esperança. without hope. E eles em Jesus eles encontraram isso. And in Jesus, they E found all that. não importava And it didn't matter. aonde Jesus iria, Wherever Jesus went, eles iriam atrás de Jesus. they would go after Jesus. Então era um lugar deserto, So it was a desert era um place. lugar distante das cidades. It was distant from the E cities. eles foram aonde Jesus estava. And they went to where Jesus As was. mães levaram seus filhos, The mothers took their os pais children. levaram seus The filhos, fathers took their os children. maridos levaram suas The esposas. husbands took their wives. Foi algo tremendo. It was something Esse tremendous. culto foi louco, The service was crazy porque o Messias estava ali, because the Messiah was there, falando, speaking, pregando, preaching, curando, healing, libertando. delivering. Ele era amado naquele lugar. And he was loved in that Ele era place. desejado He naquele was lugar. desired in that place. Então, algo que eles não pensaram. So it's something they never thought of. Como nós vamos voltar agora esse caminho tão longo? How are we going to go back this long Eles way? não pensaram They didn't em think trazer uma provisão. in bringing provision. Eles não pensaram They didn't think em trazer nada com eles. in bringing anything with them. Porque, na verdade, Because in truth, aquele momento para essa multidão, that moment for the o que multitude, interessava mais era o encontro com Jesus. what mattered the most was the encounter with Jesus. E a provisão eles não carregaram com eles. Eles não carregaram a And they provisão. didn't carry more provisions with them. Mas Jesus estava ali atento. But Jesus was there paying attention. Jesus, ele
conseguiu alcançar essa multidão com as suas palavras. Jesus was able to reach the people with his Conseguiu words. alcançar essa multidão com seus milagres e He prodígios. was able to reach these people with his signs and wonders. Ele conseguiu He was able tocar no coração dessa multidão. to touch the heart of this multitude. Mas além disso, But not only that, ele conseguiu entender a necessidade he also understood the need de cada um ali. of each E person ele there. tinha esse cuidado He had this care e sempre terá. and will always have. Ele continua tendo. He continues to have. O maior problema hoje The greatest problem é que today, nós não estamos dispostos a atravessar deserto Is para that- sentir a presença de Jesus. we're not willing to go through deserts to feel the presence of Nós não Jesus. estamos dispostos a carregar a nossa família conosco pelos caminhos mais difíceis para a presença de We're not Deus. willing to carry our families through the most difficult pathways Nós to estamos feel the vivendo presence um of tempo de Jesus. conforto muito perigoso. We're living in a very dangerous time of E comfort. normalmente, And normally, hoje, today, as famílias estão sendo divididas. families are being divided. Nós vemos várias classes e níveis We see many classes and levels espirituais spiritually dentro de uma casa só. within a household. E esse sacrifício, And this sacrifice, essa entrega, this surrender, esse interesse this interest de arrebatar todos que estão conosco of rapturing all of those that are para with us encontro com o Messias to the encounter with the está Messiah cada vez is each day mais difícil de encontrar. more difficult to find. Aonde nós vamos parar, igreja? Where will we stop, church? Com a apatia, With the apathy, com a with insensibilidade, the com a insensibility, falta de interesse. with the lack of interest. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para te dizer: But the Spirit brought me here today to nós say, precisamos voltar para o we deserto. need to go back to the desert. Nós precisamos de passar por esse We need to deserto. go through the desert. Nos montes onde o Senhor está nos chamando para subir. In the mountains where the Lord is calling us to go up. Sem nos preocuparmos com o nosso estômago. Without concerning ourselves with our Sem nos stomachs. preocuparmos com o horário. Without concerning ourselves with the Sem time. nos preocuparmos com o sol quente na nossa cabeça. Without concerning ourselves with the Com os hot sun in ventos, our heads Com and as the winds dificuldades. and the O difficulties. Espírito hoje me trouxe aqui para dizer: The Spirit volta brought me correndo today para o deserto que o Senhor está te esperando agora. to say, run back to the desert because the Lord is waiting for you Existe there. lugar There is a place que a gente não vai ouvir a voz de multidão. that we will not hear the voice of a Que a multitude, gente não vai conseguir dar lugar a nenhum Deus da nossa that we will vida. not allow, give place to any gods of Nós our estamos lives. precisando sair do nosso conforto We're needing to leave our e comfort começar and start a arriscar. risking. Nós queremos valorizar mais as pessoas. We want to value people more. Nós queremos honrar mais as We want to pessoas honor people more do que o próprio Jesus. than Jesus himself. Faça uma análise do seu tempo hoje. Analyze your time today. Faça uma análise do tempo que você gasta com Jesus durante a semana. Analyze how much time you spend with Jesus throughout the week. Nós tivemos uma oração de 24 horas. We had a 24-hour prayer. Nem todos conseguiram participar. Not everybody was able to Alguns participate. deram o nome e nem conseguiram orar. Some gave their names and they didn't even pray. Não é triste isso? Isn't that sad? Se você não consegue dar uma hora If you're unable to give 1 hour num dia, in one day, uma vez na semana, once a week, para o Senhor, to the Lord, você está com a vida espiritual your spiritual life derrotada. is A defeated. sua vida espiritual Your está spiritual derrotada. life is defeated. Porque a falta de interesse Because the lack of de interest orar of praying é uma derrota is a defeat espiritual. spiritually. Porque oração Because não prayer deveria ser dificuldade. should not be difficulty. Oração é prazer. Prayer is É pleasure. prazer. It is a pleasure. É prazer. It is a pleasure. Não deveria ser difícil, It shouldn't be hard, não é, gente? right? Porque Why? nós estamos entrando We are entering na era in the era da of insensibilidade, insensitivity, da falta de amor que Jesus falou que haveria. of the lack of love that Jesus said there would be. E nós precisamos estar com medo de sermos atingidos And por we need to esse be gelo, Afraid of esse being gelo maligno, affected by essa this indiferença maligna, indifference, this essa evil, maldade do diabo, this evil of the devil, de nos fazer viver com intensidade para o mundo of making us live with an intensity e for the nos fazer world perder o interesse and make us lose interest
interest gastar tempo in spending fazendo time o que Ele mandou doing what fazer. He told us to Se do. você fizer uma matemática, If you do a nós math, vamos encontrar em nós hoje we're going to uma find in us semana today cheia a week de full adoração of worship a tudo for, e a towards everything. muitos. And to many, Nós somos capazes we are de capable sermos prontos of being para ready atender qualquer pedido to de qualquer attend pessoa. to any Mas temos request. dificuldade But we have de dizer difficulties sim in saying para a yes chamada de to the calling of Jesus. Jesus. Como é que está a sua disponibilidade How is your availability para passar pelo deserto por causa dele? to go through the desert because of Him? Por causa dele. Because of Him. Você acha que essa multidão estava ali? You think this multitude was there? Um não falou com o outro? One didn't speak to the other. Quando eles descobriram When they found out aonde Jesus estaria, where Jesus would be, eles começaram a propagar. they started spreading the Jesus word. vai estar lá. Jesus will be there. Jesus vai estar lá. Jesus will be there. E às vezes eles estavam passando And maybe they were com as walking suas by famílias. with their families. E obviamente alguém perguntava para onde vocês estão indo a essa hora do And dia. obviously somebody would have asked, where are y'all going at this time? Nós vamos nos encontrar com Jesus. And they would say, we're O going to lugar encounter de Jesus milagres. in the O place of lugar da miracles, palavra da the verdade. place of the word of O truth. verbo vivo de The Deus vai living estar word lá. of God will be there. As águas de Deus vão se mover The através dele. waters of God will Deixa eu move te through fazer uma him. pergunta. O que Let te me ask you, interessa em Jesus What hoje? interests you in Jesus? O que te chama a atenção em Jesus What hoje? calls your attention of Jesus today? Estamos cada vez mais perdendo nosso interesse We're losing our interest each day more naquilo que Ele é, naquilo que in Ele what He representa. is and what He represents. Os discípulos viveram essa fantástica, sabe, operação dos milagres, do sobrenatural de Jesus. The disciples lived this fantastic operation of the miracles and signs of Jesus. E eles mesmos And they themselves viram saw que a quantidade de pessoas ali, that the quantity of people there, com a quantidade de comida, de pão e peixe, with the quantity of loaves and fish, não batia. the math didn't Eles add. viram isso. They saw that. Eles distribuíram os pães e os peixes. They distributed the loaves and the fish. E eles mesmos guardaram os cestos que sobraram. And they themselves, they kept the extra baskets. Sobrenatural. Supernatural. Sobrenatural. Supernatural. Eles viram, They saw, viveram lived, e eles participaram. and they partook. Porque enquanto eles entregavam os pães, Because as they were giving the os pães se bread, multiplicavam. the bread would multiply. Enquanto eles entregavam os peixes, And as they would give the os peixes fish, se the multiplicaram. fish would multiply. Aí de repente, And all of a sudden, Jesus Jesus fala com eles assim: says with them, peguem o barco, take the boat, pega o barco take the boat, e nós vamos para o povoado de Betsaida. and we're going to go to Bethsaida. Vão andando na minha frente. Go ahead of me, E eu vou me encontrar com vocês logo em seguida. and I will meet with you later on. Ele se despediu dos discípulos. He said his goodbyes to the disciples, E ninguém perguntou: and nobody asked, se a gente vai com o barco, do we go with como the é que você boat? vai chegar lá? If we're going with the boat, how are you getting there? Eles não fizeram essa pergunta. They never asked. Olha pra mim, gente. Look at me, guys. Deixa eu te falar. Let me tell you. Comece a se interessar mais pelo sobrenatural. Start becoming more interested in the Comece a supernatural. perguntar mais para Deus. Start asking God more. Comece a perguntar para Jesus. Start asking E Jesus. como? How? Quando? When? Como será isso? How will this be? Eu quero saber. I want to Eu know. tenho interesse. I'm Eu quero interested. me aprofundar no I want to go sobrenatural. deeper in the Eu supernatural. quero saber mais. I want to know Revela more. para mim. Reveal to me. Revela para mim, Reveal Jesus. to me, Eu não quero ser Jesus. pega de surpresa. I don't want to be Sabe, taken eu by quero surprise. saber mais. I want to Eu know quero more. me envolver mais. I want to be more Eu quero involved. participar do I sobrenatural. want to O que o senhor tem na participate. cabeça? What do you Eu have tô in aqui. mind? I'm Pode here. compartilhar You comigo. can share it with me. Compartilha, Jesus. Share Jesus. Compartilha o seu Share sobrenatural. the supernatural. Compartilha o que o senhor tem guardado. Share what you have. Compartilha os seus planos. Share your plans. Compartilha a sua ideia. Share your Mas ideas. não, But no, não. no, Nós não temos interesse. we have no interest. Nós vivemos a nossa vida medíocre dia após dia. We live our mediocre lives day after day. A nossa rotina, Our routine ela está
tendo a prioridade. It takes priority. A nossa rotina Our routine está matando os desejos do sobrenatural. is killing the desire for A the nossa supernatural. rotina Our routine está matando is killing a vontade the desire de viver a vida com intensidade to para live Jesus. life with intensity for Acorda. Jesus. Wake up, Acorda, wake up, porque a rotina, because routine ela é perigosa. is dangerous. Ela é perigosa. It is E nós dangerous. estamos perdendo os interesses. We're losing the interests. Então, para que nós estamos aqui? So what are we doing Para here? que nós dizemos que servimos? Why do we say we serve? Para que nós nos nomeamos discípulos de Cristo? Why do we name ourselves Para disciples que of nós Christ? nos nomeamos seguidores? Why do we name ourselves Se followers? amanhã If o tomorrow dia será um dia normal, will be a normal day. se depois será um dia mais If normal the next day ainda, will be an even more normal day, e no outro dia and the next day o espiritual se torna the insignificante, spiritual becomes insignificant, indesejável, non-desirable, intocável, não untouchable. conseguimos viver We can't como live discípulos, as não disciples. conseguimos We experimentar can't como experience discípulos, as não disciples. conseguimos os incomodar We can't be bothered como discípulos. like the Então o disciples. que será da nossa vida? So all our lives O become. que nós estamos fazendo aqui? Ei! What are we doing here? Eu quero te perguntar, what are you doing here today? O que você está fazendo What are you doing com a sua vida, with your life, com o seu tempo, with your time, com aquilo que você já viu, with what you've already com aquilo que seen, você já vivenciou, with what you've already já lived, presenciou, already lived, já testemunhou, already witnessed, já recebeu. already received? O quê? What? Fazemos dos milagres algo com passado fútil. We make of the miracle something of like a past and the futile. Fazemos daquilo que vivemos We make of what we live algo insignificante something hoje, insignificant today porque nos esquecemos. because we forget. Os discípulos tinham acabado de viver um milagre. Olha, The disciples had just lived the miracle. desafiador. Challenging. Desafiador. Challenging. Um milagre The miracle that impossível. was impossible. Impossível. Impossible. Não há There's nenhuma matemática no math que explique that can explain 5 pães 5 loaves e 2 and 2 peixes fish para mais de 5.000 for more than pessoas. Não há 5,000 people. matemática. There is no math. Não há matemática. There's no math. E um milagre And one que miracle ninguém pediu. that nobody asked. Um milagre A miracle que ninguém sentiu desejo de pedir. that nobody even had the desire to ask for. Quantos receberam milagres aqui? How many received miracles Aí. here? There. Levante a sua mão. Lift Você up que já your foi hand. alcançada por If you've already milagres. been reached by a Você que miracle, já foi alcançado pelo sobrenatural, if levanta a you've sua been mão. reached by the Que milagre não é supernatural, só cura, não, because tá? miracles aren't just Milagre não é healings. só dinheiro, It's não. not just money. Milagre é Miracles também are transformação. Transformation Milagre também é mudança Miracles no nosso caráter. is the change of our character. Libertação. Deliverance. Quantos de nós já viveram milagres? How many of us have already lived Eu quero te miracles? dizer, I want to say, não se esqueça. do not forget. Porque quando nós nos Because esquecemos, when we forget, nós vamos viver, nós teremos oportunidade de um sobrenatural. we will have opportunities for supernatural. E quando nós nos esquecemos And when we forget daquilo que vivemos, of what we have a lived, gente vai ter dificuldade também de acreditar no próximo we will sobrenatural. also have difficulties in believing in the next A gente vai supernatural. ter dificuldade. We will have A difficulties. gente vai ter dificuldade We're going to have a hard de time entender of o que está understanding acontecendo. what's happening. Jesus vai para onde, gente? Where does Jesus go to? Orar. Pray. Ele vai para um monte. He goes to the mountain. Vocês vão na minha frente. You guys go ahead of me. Eu me encontro com vocês mais tarde. I'll meet with y'all later. Jesus, ele tinha uma necessidade Jesus had the e need compromisso and the commitment de estar a sós com o Pai. of being alone with the Ele não Father. abria mão desses He momentos. did not let go of these moments. Ele queria estar a sós com o Pai. He wanted to be alone with the Father. E ele estava naquele dia cansado. And that day he was very tired. Estava He was muito cansado. very tired. O dia foi cheio The day was full de afazeres. of tasks.
Ele atendeu muita gente naquele dia. He met with many people that E day. ele despediu as pessoas depois. And he said he Ele estava sent them out cansado. afterwards. He was tired. Mas apesar do cansaço, But despite his tiredness, ele precisava he needed estar sozinho com to o be Pai. alone with the Father. Ele precisava He needed encontrar com o Pai. to encounter the Father. Ele He precisava needed renovar as suas to forças. renew his strength. Eu quero te perguntar quantas vezes você tem renovado as suas forças durante a I semana. want to ask you, how many times have you renewed your Porque strength só throughout the week? conseguimos renovar as nossas forças quando estamos sozinhos com o Because we can Pai. only renew our strength when we're alone with the Father. Será que o dia está passando Are the days going e by você não consegue tirar esse momento and you're unable to a take this sós moment alone com o seu Pai? with your Father? E Jesus tinha essa necessidade. And Jesus had this need. Imagina nós. Imagine us, right? Você quer se dar o luxo You want to give yourself the de não the precisar benefit of not wanting, sacrificar um tempo do dia? sacrificing some time of the Você day. acha que você é melhor do que Jesus? Do you think you're better than Jesus? Você acha que você é mais completo do que Jesus? Do you think you're more complete than Você Jesus? acha que você vence mais do que Jesus? Do you think you win more than Jesus? Jesus Jesus tinha necessidade had the need pontualmente de se encontrar com o Pai. to punctually meet the Father. E ele vinha de um milagre enlouquecedor. And he had just come from this crazy A miracle. multidão estava louca. The multitude was Ele crazy. deixou a multidão em alvoroço. He left the crowd in an uproar. A multidão estava uau! They were all like, Era wow. comentários e comentários e comentários. Comments after comments. Ele veio de um culto de glória. He came from a service full of Ele glory. saiu de um culto de avivamento. He left a service of a Ele revival. pregou para uma multidão. He preached to a Ele multitude. realizou milagres. And he did miracles. Ele curou os He enfermos. healed the sick. Expulsou os demônios. Cast out the Ele demons. veio de um culto sensacional. He came from a fantastic service. Mas logo em seguida, But right after, ele fala: agora é hora do Pai. he said, now is the time for the Eu vou me Father. encontrar com o Pai. I'm going to Quer ter encounter uma the vida de Father. glória? You want to have a life Você of quer ver glory? sinais que você nunca viu na sua Do you want vida? to see signs you've never seen before? Recebe o tempo com o Pai. Reserve time with the Independente de Father. onde você está saindo. Regardless of where you're coming Independente se from. você saiu do culto aqui hoje. Regardless if you leave the service here Independente today. se você ouviu uma palavra. Or if you heard a word. Saia para sua casa hoje. Go to your house today. E arrume um lugarzinho lá. And find a place E there. diga pro Pai. And say to the Pai, Father, a partir Father, de hoje, from today eu on, quero me encontrar todos os dias. I want to encounter you every Porque eu day. preciso do Senhor. Because I need you. Eu preciso da sua presença. I need your presence. Eu quero imitar Jesus. I want to imitate Jesus. Não é para seguir o que ele fez? Aren't we supposed to follow what he did? Eu quero I want ser dependente To be dependent do Pai, of the como Father, Jesus era. like Jesus was. Deixa eu te dizer algo. Let me tell you something. Jesus no monte, Jesus at the mountain, orando, praying, conversando com o Pai, talking to the Father, e os olhos fitos and his eyes fixed nos seus discípulos. at his disciples. Quando você ora, When you pray, quando você tem esse tempo com o Pai, when you have this time with the Father, a sua visão your vision da terra é apurada. from earth, it is, Você não perde tempo com seus olhos. you don't waste time with your eyes. Você não perde o controle de nenhuma You don't situação. lose control of any situation. Se você está com os olhos confusos, If your eyes are se os confused, seus olhos if your não eyes estão te dando are not giving uma you visão exata, an exact vision, exact de toda e qualquer of situação, every and all você não situations, está visitando esse lugar de intimidade constantemente. you're not visiting this place of intimacy frequently. Porque esse lugar, Because this place nos faz estar conectados com makes o us Pai be connected to the Father e ligados no que está acontecendo no reino espiritual And e natural. connected to what's happening in the Eu spiritual and quero te natural perguntar realm. quem é você aqui hoje. So I want to ask you, who are you here Eu não sei a today? seu respeito, mas a minha vida está mudando a partir de agora. I don't know about y'all, but my life is changing starting now.
A partir de agora. Starting right now. A partir de agora. Starting now. Eu sei quem eu sou I em know Cristo Jesus. who I am in Christ Eu Jesus. sei que eu posso refletir a imagem dele, sim. I know I can reflect His E image. se a palavra do dia que nós falamos aqui antes, no começo do culto, é para Deus polir a nossa vida. And the word that we gave here at the beginning of the service, if it is for God to Para polish que a our lives, imagem dele seja refletida. so that His image is reflected, Que assim let seja. it be. Que assim seja. Let it be. Passe pelo processo de polimento Go da sua through the vida a process of partir de hoje. polishing in your life starting today. Jesus orava Jesus would pray e via tudo que estava acontecendo. and saw everything that was happening. Tudo que estava acontecendo. com Everything seus that was discípulos. happening with His disciples. Eles observava de longe. He observed it from afar. A intimidade com o Pai. Intimacy with the Father. O desejo de estar só com o Pai. The desire to be alone with Father. A entrega dele para o Pai. His surrender to the Father. Não fez com que ele tirasse os olhos dos seus discípulos. Didn't make Him take His eyes off of His disciples. Deus, God, ele nos dá a visão do He propósito gives us the que nós vision of the estamos purpose chamados a fazer. that we are called to do. Você conecta com o Pai. You connect yourself to E the Father, continua visualizando seu propósito. and you continue to visualize Você your purpose. conecta com o Pai. You connect yourself to the Father, E sabe o que você precisa and you fazer. know what you need to do. Entende o que você You precisa understand fazer. what you need to do. Quem é que envia esses discípulos? Who He sends the disciples? Quem é que mandou eles ir na frente? Who told them to go ahead? Quem é que disse, vai, Who told them to go? vai, Go! eu conto com vocês. I'll count on you. Vai. Go! Ele sabia o que estava fazendo. He knew what He was doing. Ele que enviou. He's the one who sent them. Foi ele que deu o He direcionamento. was the one that gave the direction. Foi por causa de It Jesus was because of Jesus que os discípulos se encontraram dentro daquele barco, that the disciples encountered Him in that naquela boat, situação, in that com situation. aquele vento, Without those com winds, aquele abalo. with that being shaken, Foi por causa de Jesus. it was because of Jesus. Jesus os enviou Jesus sent them para aquele barco, to that boat para eles se lembrarem do que eles tinham vivido antes. for them to remember what they had lived Talvez o before. barco que você está hoje é para se lembrar Maybe the boat that you're in today is for you to remember de tudo que Deus prometeu e já fez na sua vida. everything God has already done and has promised in your life. Tudo que Ele fez, Ele não perdeu a Everything He has visão done, da sua vida. He has not lost Ele está vision of de your olho em life. você, His querido. eyes are on you, Querida. beloved. Ele está de olho em você. His Ele eyes sabe are on tudo. you. He knows all things. Ele está com controle. He's in Ele control. está olhando. He's looking. Ele está olhando. He's looking. O que poderia acontecer aqui com esses discípulos? What could have happened here with the No disciples? desespero. As they were desperate, Eles pularem do barco. they could jump the boat. Não é isso que nós fazemos? Isn't that what we do? Às vezes nós não aguentamos mais. Many times we can't take it anymore. A gente esquece que a visão de Jesus está sobre nós. We forget that the vision of Jesus is E over tem us. muita gente There are many que está people pulando do barco de that are desespero. jumping from the boat, desperate. Não está aguentando a hora, esperar a hora que Cristo venha ao seu encontro. They're unable to wait for the time for Né? Jesus to come and O encounter them. desespero está tão grande They're so que desperate as pessoas estão perdendo that people are losing a visão their do vision que já viveu com Jesus no of passado. what they've already lived with Jesus in the As past. pessoas estão perdendo a visão People are losing their vision da promessa que Jesus já tem, já of te the deu. promise Jesus has already Eu given quero te you. dizer hoje, I want to tell you today, o barco the boat é um lugar onde Deus nos coloca, Deus nos envia. is a place where God places us and sends us to, E tem que ter vento. and there has to be winds. É o básico, é That's the vento. basic winds. Começa com ventinho. It starts with a little bit of wind, Depois seu barco começa a then your boat querer starts virar.
wanting to turn over, mas tem alguém que está vendo tudo. but there is someone who sees all things. Tem alguém que está de olho em você. There's someone that is looking at Você. you. Presta atenção. Pay attention. Jesus não estava preocupado com o estado do barco. Jesus wasn't worried about the state of the Jesus não boat. estava preocupado com o vento. He wasn't worried about the wind. Jesus não estava preocupado com as águas, gente. He wasn't worried about the waters. Jesus estava de olho em quem? Who was Jesus Nos looking at? discípulos. His disciples. No projeto On dele. his project. No plano Over dele. his plan. Alguém aqui é um plano? É um Is anybody projeto? here a plan and a project of God? Alguém aí é um plano? É um projeto? Is anybody here a plan or a Jesus project? está de olho no Jesus plano has dele. his eyes Ele está de olho em on você. you. Ele está de olho. His eyes are on E ele you. está vendo coisas que você não viu. Ele vê. And he's seeing things that you have not yet seen. He sees. Esse momento, This moment, ele já tinha visto como iria acabar. he had already seen how it would end. Quando os discípulos saíram para dentro do barco, quando eles entram dentro do barco, When the disciples left with the boat and they enter into the boat, eles saem da margem. they leave the shore. E a margem é um lugar ainda de segurança. And the shore is still a place of security. É um lugar onde você controla, It's a place where you can control, onde você tem domínio. where you have Deixa eu te dominion. falar, não adianta Let me tell you, it's entrar no useless barco for you to go into the boat e não sair para as and not águas. go into the waters. Porque na margem você continua controlando tudo. Because on the shore you still control Na everything. margem você ainda tem domínio. On the shore you still have O que dominion. Deus está falando para algumas pessoas aqui? What is God saying to a few people here? Sai da sua segurança Leave your security e vai para as águas. and go into the E waters. os olhos dele estarão lá. His eyes will be there. Margem é um lugar onde você controla. The shores are a place where you control. É onde você dá o diagnóstico. It's where you can give your Onde você diagnostics, consegue ver tudo que está acontecendo. where you can see everything that's happening. Mas com Jesus o negócio é perder controle, gente. But with Jesus, it's all about losing Ele é control. especialista em fazer a gente perder controle. He's the das coisas. specialist in making us lose control. Você gosta de controlar? You like to control things? Está na hora de soltar. It's time to let go. Entra no barco. Go into the boat. Sai da margem. Get out of the Pode shores. confiar. You can trust. Pode confiar. You can E trust. espera que tá vindo vento mesmo. And you can wait for the winds. It is coming. Tá vindo vento. Hello? Winds are coming. Hello? Tá vindo vento. Winds are coming. E forte. And strong winds Que dá medo. that are scary. Que dá arrepio. That will give you Que goosebumps. dá insegurança. That will bring insecurity. Presta atenção. Pay attention. Entrou no barco que Jesus mandou você entrar. If you went into the boat that Jesus Vai told you to ter go in, vento. there will be winds. Vai ter água movendo para lá para cá. There's going to be water all over the place. Mas Ele quer que você perca o But he wants you to lose controle. control. O que é perder controle? What does it mean to lose control? Os caras estavam no meio da água. The guys were in the middle of the water. Tudo profissional, pescadores. All professional fishermen. Conhecia o barco. They knew the boat. Sabe controlar um barco. They knew how to Não é assim que control a nós boat. somos? Isn't that the way we are? É assim a nossa vida. Our lives like that. Nós somos profissionais em controle. We're professionals in Nós control. temos resposta para tudo. We have an answer for all things. Uau, nós somos os donos da situação. We own the situation. Mas Jesus hoje está falando, But God is saying here today, não foi para isso que eu te chamei. that's not what I called you for. Perca o controle. Lose control. Para de achar que você sabe tudo. Stop thinking that you know everything. Para de achar que o que a terra te oferece. Stop thinking that what the É tudo. world offers you is everything. Eu tô vendo, I see. eu tô no controle. I'm in control. A tempestade, quando eles entram no barco, não The estava lá. storm, when they go into the boat, O vento não estava lá. the wind was not there. Ninguém provocou aquele vento. Nobody provoked that wind. Não é porque ele estava no barco It's not because he was in the boat que o vento apareceu. that the wind appeared. Eles não provocaram. They didn't provoke. Eles não incitaram o They vento. didn't incite the wind. As águas não estavam com raiva deles. Waters weren't mad at them. Eles não provocaram a fúria das They águas. didn't provoke the fury of the waters. Aconteceu. It happened. E aí você faz o que quando acontece? And what do you do when that happens?
Você faz o quê? What do you do? Quando simplesmente When simply o seu barco está enchendo de água. your boat is filling up with water, O que você faz? what do you do? Quando o vento está tentando derrubar tudo. When the winds are trying to tear down everything, Quando você não enxerga nada. when you don't see Porque no anything, meio da água, no meio da tempestade não tem luz. because in the middle of the water, in the middle of the storm, there's Você no não tem uma light, visão. you don't have vision, Você não tem controle. you have no Você control, não sabe de nada. you don't know E anything. essa palavra é para algumas pessoas aqui And this word is for a few people que está here vivendo um tempo de incerteza. that are living in a time of Sem uncertainty, enxergar o que está por trás dos bastidores de Cristo. without seeing what's behind the curtains of God. Mas é agora o momento But now is the moment de saber que Ele está chegando. of knowing that He is coming E Ele está vendo. and He is seeing. Nenhum momento No moment, Ele tira os olhos. at no moment, He Em nenhum removes momento. His eyes. He takes His eyes off us. momento. At no moment, Nenhum momento. Em nenhum in no momento. moment, Eles estavam sobre as águas. they were Num barco. over the waters in A a boat. comando de Jesus. They were over the waters in a boat by the command of Jesus. A diferença é The essa. difference is this. Você está vivendo debaixo do comando de Jesus? Are you living under the Ou command você of está fazendo as Jesus? suas viagens de barco Or are you traveling around in your boat dentro do seu planejamento, inside of your own plans, dentro das suas ideias? inside of your own ideas? Hum? Eles ficaram desesperados. They became desperate. Desesperados. Desperate. Diga, os olhos de Jesus Say the eyes of Jesus estavam focados were focused no seu propósito. in His purpose. Diga novamente isso, Say para it você again. entender. Until you understand. Entenda isso. Understand this. Entenda isso. Understand this. Você é um propósito? Are you a Coloque a project? mão no seu coração. Place your hand over your heart Diga, and say, os olhos do Senhor the eyes of the Lord estão sobre o propósito dele. are over His purpose. Fala de novo. Say it again. Diga. Você é um propósito. You are a purpose. Você é um plano de Jesus. You are a plan of Ele está de Jesus. olho em você. And His eyes are on you. Ele está te contemplando lá do alto com o Pai. He contemplates you from above with the Father. Ele está de olho no projeto, no plano dele. And His eyes are upon His Quando plan. ele tem plano, ele não deixa o projeto afundar. And when He has a plan, He does not allow it to sink. Ele não está preocupado com a quantidade ou com o tamanho de ventos ou He doesn't águas. care about the amount of waters or how strong the winds are. Ele está de olho. His eyes E sabe o que, are que a on Bíblia us. diz? And you know what the Bible says? Que Jesus That Jesus resolve andar sobre as águas. decides to walk upon the waters. Olha o que Jesus vai fazer, gente. Look at what Jesus is going to do. Jesus começa a andar sobre as águas. He starts walking upon the waters. E eles desesperados. And they're desperate. E lá vem Jesus And there comes Jesus andando walking ao ponto to the point dele estar passando, where they're walking by. passando He- pelo barco. He's walking by past the Ele boat. deu a entender que ele estava indo direto. He made us understand that he was just going to walk by straight, Ele deu a entender que ele não ia naquele barco, não. as if he were not going to stop into that boat. Vocês entenderam o que Jesus faz? Do you understand what Jesus did? Se fosse na linguagem de hoje, seria o quê? Um show-off. If it was in our days, it would be kind of like a show off. Ele estava mostrando para os discípulos: He was showing to the disciples, eu posso andar sobre as águas. I can walk over the waters. Mas eles acharam que era alguma coisa ruim, But they thought it was something bad porque já estava ventando, because it was already windy. o barco já estava balançando. The boat was already shaking. De repente vem aquela imagem, Then all of a sudden comes this image no meio da escuridão. in the midst of darkness. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar, And the Bible says that they started to scream. a gritar. They started to scream. E Jesus fala com eles o quê? And Jesus says what to them?
Calm. Tenham coragem. calm. Be courageous. Sou eu. Do not. It is I. Coragem, porque sou Be of eu. good cheer. It is I. Coragem, porque sou eu. Be of good cheer. It Ele is se I. revela para eles. He reveals himself to them. A segurança chegou. Security has come. A tranquilidade chegou. Tranquility has come. Vocês assustaram? Were you guys scared? Passaram a perda. Y'all went through a hard situation, Mas o príncipe da paz está aqui. but the Prince of Peace has arrived. Aquele que acalma os rios, os mares, The os one that calms ventos. the rivers, the seas, the winds. Ele está passando. He is walking by, E ele é visível. and he is visible. Ele é visível He is para nós. visible to us. Ele é visível. He is visible. Ele He está te observando. is observing you. Está te observando. He observes you. Talvez você está aí sem saber o que você faz com o propósito de Deus na sua vida. Maybe you're there not knowing what you're going to do with the purpose of God over your life. Talvez você está até meio perdido. Maybe you're even a little lost. Mas ele entra no barco. But he goes into the boat. E a Bíblia diz que eles estavam confusos porque eles não tinham entendido nem o primeiro milagre. And the Bible says that they were confused because they hadn't even understood the first miracle yet. Eles estavam pensando daquilo que aconteceu, eles não estavam entendendo muito bem. They were still thinking about what had just happened. They weren't understanding it. Era muita informação sobrenatural. It was too much supernatural O information. entendimento deles estava meio que, sabe, endurecido. Their understanding was a little Endurecido. hardened. A Bíblia diz que a mente deles estava fechada. The Bible says it's because their minds were closed E eles não tinham entendido o milagre and they had not yet understood the miracle dos pães. Vocês of the bread, entenderam? of the loaves. Eles não conseguem entender You understand that? They o don't. momento atual. They did not understand their current Porque moment ainda because they were still tinha um ponto de interrogação having a question mark na cabeça deles In sobre their aquilo que tinha minds. acontecido. about what had just happened. Deixa eu te falar. Let me tell you, Os questionamentos nos atrapalham questions they a viver a oftentimes intensidade. interfere in us living our intensity. Os questionamentos, Questioning aquilo que nós não entendemos que passou, what we don't understand of what é uma passed barreira is a barrier para viver o agora to de live Jesus. right Para now of viver o Jesus. agora, To live right o now, sobrenatural the supernatural agora. right now. Aqui está dizendo, eles não tinham entendido o milagre dos pães. They're saying here, you didn't understand the miracle of the Eles loaves. estavam sem saber o que aconteceu algumas horas atrás. They weren't understanding what had happened just a few hours prior. Eles estavam desconectados. They were disconnected. Tudo mexeu com a cabeça deles. Everything messed their minds. Olha que esse era o motivo. This was the reason. Aqui está dizendo que eles estavam com a mente fechada. Here it's saying that their hearts were hardened Porque eles não tinham entendido nada. because they had not understood anything. Então, em nome de Jesus, vamos correr agora. So in the name of Jesus, let us E run aquilo que right nós não now. entendemos, vamos pedir, Senhor, me explica. And what we don't understand, let's run Me to dá the Lord and entendimento. ask. Give me Eu understanding. preciso entender. I need to understand. Eu preciso I saber need to know o que passou. what has O passed. que eu não entendi ainda. What I have not yet Eu understood. preciso I entender. need to Para understand que agora, so that o now que o Senhor está se revelando, how you are revealing pra yourself mim, to me, eu consigo entender claramente. I can understand clearly, Sem medo, without fear, sem pavor, without sem gritarias, screaming all mas around, olhando para Ele, but looking at Him, distinguindo que distinguishing é Ele que está vindo ao meu that encontro. He is the one coming E in my, Ele and He vai resolver esses is going to ventos. resolve the winds. Entendeu? Joga por terra hoje Throw out today os questionamentos, all the questioning, as dúvidas, all the doubts, porque isso é um problema para because this nós. is a problem for us. Isso faz com que o nosso coração fique This pesado, makes our heart grow fique duro. heavy and Você já hardened. reparou que as más notícias deixam o nosso coração duro? Have you noticed how bad news it hardens our heart? Yes ou não?
Nosso coração fica duro. Our hearts become hard. Nós confiamos mais na palavra dos homens do que na palavra de Deus. We trust people's words more than we Nós trust God's acreditamos words. mais no diagnóstico dos homens do que no We believe diagnóstico de Deus. The diagnostics of men than of God, Não é? right? Você quer mudar isso? Do you want to change that? Existe um sobrenatural para a gente viver There is a supernatural for us to live extraordinário. that is extraordinary, A gente precisa, primeiro, but we need to first acabar com os questionamentos daquilo stop with all the questioning, que nós não conseguimos entender da nossa própria what we can't vida, understand of our own lives, daquilo que nós já vivemos. of what we have already lived. Nós precisamos We need alinhar to align as nossas our expectativas, expectations, os nossos planos, our plans, alinhar com os olhos align it with the eyes de Jesus. of Jesus. Jesus, o que o Senhor está vendo? Jesus, what is it that you're seeing? Jesus, o que o Senhor está visualizando? Jesus, what is it that you're visualizing? Jesus, Jesus, qual que é o seu plano? what's your plan? Compartilha comigo. Share it with me. Jesus, Jesus, deixa eu sentir os seus olhos. let me feel your eyes. Deixa eu ver que é os seus olhos que estão sobre mim, Let de me mais see nada. that it's your demais eyes ninguém. upon me and not upon Fica anything de else. pé. Stand up.